Hoje, vamos aprender a como despertar o poder oculto da nossa mente. Ensinamentos de Neville Goddard. Fique conosco até o final e aprenda a acessar esse poder oculto. Palestra realizada em fevereiro de 1972. Neville Goddard. Novas ideias requerem muitas repetições e reformulações antes de se tornarem parte do pensamento geralmente aceito. A ideia que venho tentando passar desde que comecei em 1938 ainda é nova. Ela choca quem a ouve, e mesmo após anos e anos ouvindo e pensando que estão vivendo por ela, descobri que a pessoa não está realmente vivendo por ela. Ainda não se tornou parte de seu pensamento. E essa ideia é que imaginar cria a realidade. Digo isso porque identifico imaginar com Deus em ação. Para mim, o homem é toda a imaginação e Deus é o homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação. E isso é o próprio Deus. Se por Deus quero dizer o Criador do universo, o fabricante e o mestre de todo o vasto universo, e identifico esse Criador com a imaginação humana, então o homem deveria ser mais cuidadoso quanto ao que está imaginando. Posso prestar um serviço superficial à declaração de que imaginar cria a realidade. E ainda assim, se eu observar no decorrer de um dia, se eu observar o que estou imaginando, encontraria inúmeros momentos na minha vida, em um período de 24 horas ou mais, nas 18 horas acordadas, onde estou imaginando coisas que não desejo experimentar. Se eu realmente acredito que imaginar cria a realidade, eu seria mais cuidadoso, mais preocupado com o que estou imaginando. Então, prestarei um serviço superficial e direi que imaginar cria a realidade e continuarei cegamente imaginando qualquer coisa que não desejo criar, começando pelo jornal da manhã, e reagindo a coisas que você não sabe se são verdadeiras, podem ter sido plantadas por algum agente de imprensa, plantadas por alguns lobistas. Você não sabe. E aqui reagimos ao ler e depois passamos pela vida em apenas 24 horas, e descobrimos que a maior parte das 24 horas gastamos imaginando o que não desejamos experimentar. Se o homem apenas olhasse para o mundo como um mundo de aparências, atrás do qual a realidade da imaginação se encontra, ele encontraria a verdade, encontraria Deus. Como é totalmente contado no capítulo 17 do livro de Atos, agora é uma história. Se foi historicamente verdadeira ou não, realmente não importa. Está tentando empurrar um ponto para a frente. Disse que os homens de Atenas passavam o dia todo no mercado procurando uma nova ideia, contando uma ou ouvindo uma. Então, apareceu um chamado Paulo. E eles se perguntaram, o que este tagarela tem a dizer? Qual é a sua nova ideia? E ele lhes contou a ideia de Jesus e da ressurreição. E nos é dito que os epicureus e os filósofos estoicos zombaram dele. Outros disseram que ouviriam mais sobre isso depois. E ele disse a eles, e isso é tudo irônico se você ler com atenção. Ele disse, homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois ao passar observei os objetos de sua adoração. Imediatamente isso é ironia, os objetos de sua adoração. Então ele disse, notei esta inscrição sobre um altar, a um Deus desconhecido. O que vocês, portanto, adoram, sem conhecer, eu declaro a vocês. Então ele lhes conta sobre o único Deus, o Deus que criou tudo, e ele não é um Deus distante. Ele é interior, ele está dentro de cada ser no mundo, o Deus do universo, não feito por mãos. Você não o encontraria em um templo, em uma igreja, em uma catedral, ou nos pequenos objetos de sua adoração que você faz com suas próprias mãos, e depois o adora e chama de Apolo. Mas o Deus de quem eu falo está dentro de cada um. Esse é o Deus de quem eu falo. Esse é o Deus que ressuscita dos mortos. Bem, eles riram e zombaram dele. Então nos é dito que ele foi de Atenas para Corinto. O que ele fez lá, ninguém sabe. Se Atenas alguma vez o aceitou, porque eram os homens sábios. Eles eram chamados os homens muito eruditos da época. Nós os temos hoje também. Eles zombam de qualquer coisa que não faça parte de seus grandes e volumosos trabalhos. Mas eu estou dizendo a você
Se, como Paulo disse aos atenienses, se você apenas sentir depois dele, você o encontrará. Se você sentir depois dele, você o encontrará. Encontrar o quê? Encontrar o Deus do universo. Pois ele nos deu não o espírito do mundo, mas o espírito de si mesmo. Esse espírito de si mesmo no homem é a própria maravilhosa imaginação humana do homem. Quando você diz, eu sou, isso é Deus, o único e verdadeiro Deus, e não há outro Deus. Portanto, ele está em cada homem, cada mulher, cada criança, nascida de mulher. É o Deus naquele ser que permite a esse ser respirar, viver e experimentar o que chamamos de vida neste mundo. Esse é o você imortal. Então, o corpo eterno do homem é a imaginação. E isso é o próprio Deus, aquele de quem falamos no Novo Testamento como Jesus. Esse é Deus. Mas onde está ele? Algo do lado de fora? Não, ele está em você. Quando você diz eu sou, isso é Jesus. Agora o mundo é ensinado de forma diferente. Portanto, vem como um choque quando eles ouvem. Eles não querem ouvir. Eles ouvirão se puder simplesmente melhorar sua vida neste mundo, ganhar mais dinheiro, fazer as coisas que desejam fazer e ainda manter esse pequeno objeto do lado de fora. Então ele falou, observei os objetos de sua adoração. Bem, o homem faz isso com o que chamam de Jesus. Eles pegam suas mãos humanas, fazem um molde de algo, chamam de Jesus, colocam em um pedaço de madeira ou colocam em outra coisa, fixam na parede e depois se benzem para ter sorte. Ali está o objeto de sua adoração, algo que eles mesmos fizeram. O Criador é maior do que a coisa criada. Não importa o quão maravilhoso seja feito, certamente o artista é maior do que sua obra. E então, fazemos todas essas coisas e as colocamos do lado de fora, e depois nos curvamos diante delas e as adoramos. Eu digo que sua própria maravilhosa imaginação humana é Deus. Isso é Deus. Agora, se eu apenas observar isso e manter em mente, eu deveria ser capaz de pôr Paulo à prova. Ele disse, sinta depois dele e você o encontrará. Blake disse, imaginação é sensação espiritual. Sensação espiritual, mas como eu sentiria depois dele e o encontraria? Bem, antes de tudo, ele faz todas as coisas boas, ruins ou indiferentes, e ele espera por mim tão indiferente e tão rapidamente, quando o querer em mim é mau, quanto quando é bom porque ele é poder criativo. Ele mata, ele dá vida, ele fere, ele cura. Todas as coisas são feitas pelo único poder criativo. Não existe outro Deus que é mau e um que é bom, um que é totalmente amoroso e um que é totalmente odiado. Não, apenas um poder. E esse poder é a imaginação humana. Então, como eu então sentiria depois dele? Qual seria a sensação se fosse verdade? O que é verdade? Que eu sou o homem que gostaria de ser. Qual seria a sensação? Teste, pois todas as coisas são feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas agora, se eu ousasse assumir que sou agora o homem que quero ser, e eu persisto nessa suposição, observando minha mente de manhã, ao meio-dia e à noite, então qualquer coisa que eu me encontre pensando que está em conflito com essa suposição, eu a ignoro, a coloco de lado. Serei fiel a essa visão divina, a visão de mim mesmo. Então, sempre que me pego ousando sentir menos do que a coisa que estou sentindo, ou tentando externalizar no meu mundo, eu simplesmente paro e volto para essa suposição de que sou o homem que quero ser. Se eu persistir nisso, e isso se tornar um fato, então eu o encontrei. Eu não observo a imaginação como observo objetos no espaço. Eu sou a realidade que é chamada de imaginação. Então você não vê Deus porque Deus é espírito, mas você vê os resultados de sua atividade em você. Ele está ativo em você enquanto você imagina. Você é completamente livre para imaginar o bem, o mal ou o indiferente. Então você simplesmente seleciona o que deseja imaginar. Você gostaria de ser e você nomeia. Mas você diz, eu não tenho o histórico para isso. Eu não tenho nenhuma das qualificações para isso. Isso realmente não importa. Se imaginar cria a realidade,
Você não precisa da qualificação que o mundo acha que você precisa. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente ousar assumir que você é o homem, a mulher que gostaria de ser. E se isso se provar em desempenho, então você o encontrou. Então Paulo disse aos atenienses: sinta depois dele e você o encontrará. Bem, eu vi isso inúmeras vezes em meus 34 anos de ensino. Comecei em fevereiro de 1938 e aqui estou eu. Este é fevereiro de 1972 e ainda não vi isso falhar, se nós, o poder operante, aplicarmos. Não se aplica sozinho. Nós somos o poder operante, pois em nós está Deus, e Deus é a própria maravilhosa imaginação humana do homem. Então, se eu ousar assumir que sou aquele que gostaria de ser, bem, isso é Deus quem está fazendo isso. Então, como me voltarei para Deus esta noite? Se meia dúzia de pessoas me pedirem esta noite, não levará tempo, eles expressaram seu pedido. É uma declaração feita no livro de João, na Epístola de João. Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já obtivemos o que dele pedimos. Bem, quando estão falando comigo, dizem: eu gostaria disso e daquilo. Instantaneamente, isso se encaixa no meu padrão de ouro. É algo que eu gostaria para mim mesmo. Se eu estivesse no estado de consciência deles, gostaria disso. Isso não viola minha regra, não prejudica alguém, não tira de ninguém. Bem, eu ouvi? Eu ouvi. Bem, se eu e meu pai somos um, bem, então, meu pai ouviu. Eu não sei os meios que serão empregados para realizar isso, mas não posso negar que ouvi. Se ouvi, e eu e meu pai somos um, bem, não posso agora dizer ao meu ser interior: obrigado, pai. Você ouviu porque eu ouvi, pois se sabemos que ele ouve tudo o que pedimos a ele, então sabemos que já obtivemos o que pedimos a ele. Então, quando me dizem: eu gostaria disso e daquilo, bem, então, ouvi. Eu não sei como o homem chamado Neville como isso vai acontecer. Eu não sei. Não vou sugerir o que eles devem fazer ou o que deveriam fazer. Só sei que ouvi e se ouvi. Meu pai ouviu, porque ele e eu somos um. Ele é minha própria maravilhosa imaginação humana. Então, eu poderia realmente dizer dentro de mim mesmo como se fôssemos dois: obrigado. Você ouviu porque eu ouvi, e então permitir que a profundidade do meu próprio ser desenvolva os meios necessários para concretizá-lo. E a partir desse momento não sou mais responsável, não ligo para eles e pergunto: aconteceu? Eu não entro em contato com eles e escrevo dizendo: me diga como as coisas estão indo. Não é da minha conta. Fiz o que me foi pedido. E tudo o que me foi pedido foi ouvir e usar minha imaginação amorosamente em seu benefício. Bem, fiz isso num piscar de olhos. Você não precisa suar para fazer isso. Não preciso ir a alguma igreja e fazer isso, ir a alguma sinagoga e fazer isso, ou algum lugar supostamente santo. Onde quer que eu esteja deve ser santo porque o Pai está dentro de mim. E onde você pode ir a um lugar mais santo do que onde Deus está? Se sei que Deus é minha própria maravilhosa imaginação humana, então onde posso ir, que poderia ser mais santo do que onde estou, não importa onde seja? Então o pedido é feito. Eu ouvi. E depois de ouvir, agradeço ao ser dentro de mim, que tem os meios, a sabedoria e o poder para externá-lo. Sabendo que o mundo exterior inteiro, que toda a realidade objetiva, é unicamente produzida através da imaginação. O que agora é provado no mundo antes era apenas imaginado. Tente negar isso. Tente negar isso. Não há nada neste mundo que você possa dizer que é real e que não foi primeiro apenas imaginado. Então, digo a todos aqui: peguem a declaração. Sinta depois dele e você o encontrará. Ele não disse que você pode encontrá-lo. Sinta depois dele e você o encontrará. Mas essas ideias são tão novas e ainda não são novas, remontam ao Antigo Testamento. Aqui encontramos a palavra para imaginação, usada como a palavra oleiro. Bem, se você diz a palavra oleiro, vá até a casa do oleiro, e eu deixarei você ouvir minha palavra. Então, fui até a casa do oleiro, e lá ele estava trabalhando em sua roda, e o vaso em sua mão estava estragado. Então, ele refez em outro vaso,
como parecia bom ao oleiro fazer. Se você ler na forma da história, como é contado no capítulo 18 de Jeremias, você vai pensar em um homem com argila em suas mãos, em sua roda, bombeando, fazendo um vaso, fazendo algum tipo de, poderia ser qualquer coisa, um prato. Isso não é isso. A palavra oleiro significa imaginação. É como dizer a você: vá para a sua própria imaginação e veja o que está fazendo com um amigo. Você acabou de ouvir que ele estava precisando. Você vai agora acabar com isso e levá-lo agora a uma necessidade maior? Ou vai recriá-lo em outro vaso, como parecia bom para você fazer? Você não vai a alguma casa de oleiro, vá até a casa do oleiro, e lá vou deixar você ouvir minha palavra. Então fui até a casa do oleiro, e lá estava ele trabalhando em sua roda, e o vaso em sua mão estava estragado. Ele não o jogou fora e o descartou. Ele o refez em outro vaso como parecia bom a ele fazer. Então, um homem, um amigo nosso, ele está desempregado. Tudo bem, então ele está desempregado e não tem as qualificações para um emprego melhor, e não há emprego no momento para o que ele tem. E daí? Eu o refarei. Ouvi-lo me dizer que ele tem um emprego mais maravilhoso e está empregado. Qual é o emprego, eu não sei. Mas posso dizer a mim mesmo, se ouvi isso, certamente a profundidade do meu próprio ser ouviu. E assim posso dizer, obrigado. Tendo reformulado ele em minha própria mente em um ser completamente diferente, o mesmo amigo, mas não desempregado, agora está empregado. Então sinta, se eu puder sentir esse estado, estou encontrando Deus, porque Deus é Espírito. E posso te dizer, e pelo Espírito, eu não quero dizer alguma coisa intangível. É realmente a forma humana divina. Quando falo da imaginação humana, é uma forma, é uma realidade, é a forma divina. Então, o corpo eterno do homem é a imaginação humana, e isso é Deus em si. E não há outro Deus. Ele disse: eu mato e dou a vida, eu firo e eu saro, eu faço todas as coisas e ninguém pode livrar das minhas mãos. Isso está nas Escrituras. Mas o homem, quando ouve a palavra Deus, ele pensa que há algo lá fora no espaço. Onde ele não sabe ao certo, mas algo no espaço. Se a palavra Deus, de alguma forma, evoca em você algo que é diferente de sua própria maravilhosa imaginação humana, você tem o Deus errado. Se a palavra Jesus faz você pensar em um homem que viveu há 2000 anos, e morreu há 2000 anos, e ressuscitou há 2000 anos, você tem o errado. Você é dito que Jesus está dentro de você. Se ele está dentro de mim, eu devo descobrir exatamente onde ele está em mim. E então quem ele é? Eu o encontrei. Ele é a minha própria maravilhosa imaginação humana. Isso é Jesus. E tudo o que é dito dele, todo filho nascido de mulher, vai experimentar, descobrir que ele é Jesus, e não há outro Jesus. Então você é dito nas Escrituras no capítulo 17 de Mateus. No final, só haverá Jesus. Por quê? Você é dito agora no livro de João, na Epístola de João. E quando ele aparecer, seremos como ele. Porque quando ele aparece e é só Jesus, eu tenho que ser como ele. Então dentro de mim tudo se desenrola. E tudo o que é dito dele, pelo menos, quer as pessoas acreditem ou não, eu experimentei. E pessoalmente, não me importo se eles aceitam ou não. Assim como Paulo fez, os sábios, os epicureus e os estoicos zombaram dele, riram dele, o ridicularizaram. Então, ele foi para Corinto. Ele simplesmente fez o trabalho para o qual veio. Então, ele contou a história e disse que você está adorando o quê? Algo do lado de fora. E aqui você coloca uma inscrição sobre o altar. Para um Deus desconhecido. Você diz o desconhecido. O que você sabe, diz que é desconhecido, eu vou te falar de um Deus conhecido. Agora aceite minha palavra e sinta-o, e você o encontrará. Como eu vou encontrá-lo? Hoje à noite, se eu quiser estar em Nova York e colocar meu corpo na cama quando for dormir, eu devo assumir que já estou em Nova York. Como eu saberia que estou lá? Se eu sou toda a imaginação, devo estar onde quer que esteja na imaginação. Se eu estou imaginando em Nova York,
Agora pense no mundo. Pense na Califórnia, no sul da Califórnia, onde você coloca o corpo. Ou você o vê na cama enquanto pensa, bem, então você não está em Nova York. Você o vê a 4.800 quilômetros a oeste de você? Bem, então você está em Nova York. Pois se você estivesse em Nova York, veria o corpo em sua mente, a 4.800 quilômetros de distância em Los Angeles. E você estaria pensando de Nova York em vez de pensar em Nova York. Então, tudo se resume a descobrir esse poder fantástico, poder criativo no homem e como ele opera. Pois não há problema no mundo comparável a esse problema de resolver o mistério da imaginação. Pois o poder supremo, a sabedoria suprema e o deleite supremo estão reservados para aquele que conquista esse mistério. Então, quer você esteja na prisão, tudo bem. Então você está na prisão e ousa assumir que você é livre. Você não vai arrombar as portas e ser pego e enviado para um período mais longo. Você simplesmente assume que é livre. Hoje, no corredor da morte, muitos deles rezam para que seus filhos não sejam colocados na câmara e eles acreditam em suas orações. E assim, a Suprema Corte traz um veredito. Não mais matar homens porque matam alguém. Se você aprova ou não, esse não é o ponto. Todas as coisas são possíveis no mundo de Deus. Todas as coisas. Então, eu não vou dar nenhuma opinião, se essa coisa está certa ou errada. Eu não vou me envolver emocionalmente em saber se eles fizeram a coisa certa ou a coisa errada. Eu só sei por experiência pessoal, se eu tivesse um filho lá, eu o quero livre. Se ele estivesse lá, ele não está lá. Mas se ele estivesse lá, eu o queria livre. Independentemente do que ele fez, como alguém que ama seu filho, eu o queria livre. Mas eu não vou passar nenhuma opinião ou nenhum julgamento sobre a decisão da Suprema Corte. A coisa é que todas as coisas são possíveis. Você me diz o que quer, e se estiver dentro do que eu chamo de regra de ouro, que é simplesmente fazer aos outros como você gostaria que os outros fizessem a você. Se isso se encaixa nesse quadro, então você está no caminho certo. Bem, então você não pode fazer isso fisicamente, não. Você não tem o poder ou a sabedoria para fazê-lo. Mas há algo em você, que é o seu ser essencial. Ele pode fazer isso. Ele sabe exatamente como fazer isso. Você pode confiar nisso? Você pode confiar neste ser dentro de você para ter ouvido o que você ouviu? Eu ouvi isso neste nível, o pedido feito. E se eu ouvi nesse nível, certamente a profundidade do meu próprio ser ouviu. E nessa profundidade, ele tem meios e maneiras que eu não tenho nesse nível. Portanto, não estou preocupado com como isso vai funcionar. Eu só sei que vai funcionar. Ao simplesmente assumir que já sou quem eu quero ser, e se eu me atrever a assumir e permanecer fiel a isso, então isso se torna um fato. Então, imaginar. Mas esse tipo de fé em Deus, e Deus é sua própria maravilhosa imaginação humana. Então, a fé em Deus é o caminho para o sucesso. Você imagina como se fosse verdade e então segue seu caminho, sem saber como isso vai se tornar verdade. Mas se tornará verdade, e eu o convido a testar, apenas tente, não custa nada. E se eu tirar de você seus deuses, como Paulo tirou dos atenienses seus deuses, então é uma bênção. Se você pode perder seu Deus, é uma coisa boa, porque os deuses reais você não pode perder e você nunca pode perder o ser. Você nunca pode perder o sentido de eu sou. Isso é Deus. E então, se eu não posso tirar isso de você, então eu não posso tirar o Deus real de você. Se eu puder tirar qualquer outra coisa de você, e você adorá-la, você tem o falso Deus. E eu fiz um favor ao tirar qualquer coisa, menos a realidade, porque eu não posso tirar a realidade de você. Então, todos os outros serviços e cerimônias, eles não significam nada. Continue com o negócio de seu pai, que é você mesmo fazendo coisas nobres neste mundo, imaginando o melhor, e isso se tornará realidade. É por isso que digo que se parece que eu repito e reafirmo noite após noite após noite, é essencial. Porque se você for perfeitamente honesto consigo mesmo neste dia e observar o que está imaginando durante o curso de um dia, você se envergonharia do que imaginou.
E ainda assim você está imaginando coisas que não quer que aconteçam. E ainda assim você dará voz a uma afirmação, que imaginar cria realidade. E então, um momento depois, um amigo meu em São Francisco, ela era amiga de um amigo em comum e eles não se davam muito bem, apenas em momentos. Uma noite, indo com ela, fomos, talvez 75 milhas pela península para um jantar adorável, e no caminho de volta, essa névoa muito, muito densa, você mal conseguia ver alguns metros à frente. E ela estava falando sobre essa amiga minha, que ela afirmava ser amiga dela, e ela falava mal dessa mulher, tal e tal. Eu nem mesmo imprimiria. Você não poderia imprimir, queimaria a página. E então, no final de sua declaração, ela dizia: Deus abençoe sua alma. Ela passou todas as 75 milhas esbravejando contra essa mulher. E então, ela qualificava o conjunto todo e está tudo perdoado. Deus abençoe sua alma. Então ela ainda está aqui. A outra se foi deste pequeno intervalo de tempo e ela ainda está desempenhando o mesmo papel, usando sua imaginação de todas as maneiras que ela não quer neste mundo. E as coisas foram de mal a pior em seu mundo. E ainda estão assim. E ela não consegue acreditar por um momento que ela é a causa dos fenômenos de sua vida. Ah, não. Ela não pode por um momento. E ainda assim eu tive uma viagem de 75 milhas com ela. Bem, levaria uma vida inteira para colher aquela colheita, o que ela disse naquela longa viagem do jantar de volta para casa. Então, o homem tem uma memória muito fraca e ele não se lembra quando fez essas coisas, mas a profundidade no homem que não esquece. Somos avisados em Gálatas: não se deixe enganar. Deus não se deixa zombar. Como um homem semeia, assim ele colherá. Então, somos informados pelo poeta. Veja lá nos campos. O gergelim era gergelim, o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam. Assim nasceu o destino de um homem. Então, você não reconhece sua própria colheita, mas ela não poderia cometer um erro. Tudo está após a semente idêntica. Você planta uma semente. Que semente foi essa? Eu havia esquecido o que era. Bem, espere até que a árvore brote. Você saberá por que não pode ser outra coisa, senão o que foi plantado. Se eu plantar um carvalho, bem, então o carvalho vai brotar na árvore de carvalho. Eu planto aquele tipo de bolota, essa será a árvore de carvalho. Mas se eu plantar outra coisa, bem, então espere. Se eu esqueci o que plantei, espere, a colheita vai me mostrar. E o homem nega sua própria colheita. Então, estou lhe dizendo que sua própria maravilhosa imaginação humana é Deus. É o Deus das Escrituras, o único Deus. Seja no Antigo Testamento, você o chama de Senhor, ou o chama de Jeová, ou o chama de Deus, ou no Novo Testamento você o chama de Jesus, é a mesma coisa. Se este é o poder criativo no homem, e esse poder criativo no homem é a própria maravilhosa imaginação humana do homem. Por que repetir inúmeras histórias que eu já contei a você no passado? Eu poderia começar com novas, mas você conhece a técnica, e a técnica é simples. Se todas as coisas são criadas da imaginação humana do homem, bem, então deixe-o começar a imaginar o que ele quer ser, e se ele fizer isso, o sucesso o seguirá. Mas enquanto isso, tente podar a planta, porque quando você ouve pela primeira vez que sua imaginação é Deus, é um choque terrível. Porque, como disse o poeta, veja esta videira, eu a encontrei uma árvore selvagem, cuja força desenfreada havia se transformado em ramos irregulares, mas eu podava a árvore. Então ela cresceu temperada em seu gasto vão, de folhas inúteis, e enraizou-se, como você vê, nesses cachos cheios, claros para recompensar, a mão cuja previsão a feriu. Então, quando você encontra pela primeira vez a videira mencionada na Bíblia, eu sou a videira da eternidade, eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o viticultor. E você descobre que a videira é minha imaginação. Mas então, tudo isso foi para as folhas inúteis e galhos. Não estava produzindo uvas. Então eu começo a podar a árvore, observando o que estou imaginando no curso de 24 horas. Isso se torna um hábito. Então, no próximo dia, faço um pouco melhor. No terceiro dia, melhor ainda.
No final de uma semana, estou no hábito agora de observar o que estou imaginando. E não espere. Podar instantaneamente. Pare com isso. Pare de imaginar, não se indulte. Já ouvi pessoas me dizerem, mas só mais um segundo. É tão agradável cortá-lo. E assim, em sua mente, ele está repreendendo alguém apenas em sua imaginação, sabendo que vai colher os frutos disso. Agora, se você sabe disso, não vai simplesmente gastar mais 5 segundos de tempo precioso terminando essa emoção. Pare essa emoção e siga em uma nova direção. E então você poda a planta. E, finalmente, aquela planta vai recompensá-lo com cachos limpos e cheios porque você sabiamente a feriu. E então você mantém essa videira indo e a videira pagará dividendos enormes. Eu sei por experiência. Quando você vai para a cama à noite, deixe seu último pensamento ser algo nobre, algo maravilhoso que você é agora, ou aqueles que você ama são agora, o que você gostaria de ser, e caia no sono nesse estado e faça disso um hábito. Como nos é dito, você planta uma semente e então a semente se torna um ato. E o ato se torna um hábito, e o hábito se torna o caráter. Então, se parecer que estou me repetindo, é porque tenho que fazer isso. Porque se alguém aqui esta noite pudesse honestamente me dizer que no curso de 24 horas eles observaram o que estavam imaginando e não tinham nada a criticar, bem, eu gostaria de ouvir isso. E não vou chamá-lo de mentiroso porque não estou aqui para julgar, mas seria uma coisa maravilhosa se você pudesse me dizer isso. Mas eu sei que todos nós somos vítimas do hábito. E nós entramos no hábito dessas conversas internas que não são agradáveis. E pensamos que ninguém observa, ninguém vê. Então, como nos é dito no livro de Ezequiel, ele disse: Filho do homem, desça e veja o que os anciãos da casa de Israel estão fazendo. Então, desci à casa para observar os anciãos da casa de Israel. E lá estavam eles, cada um em seu próprio quarto, esculpindo na parede. Que parede? A parede do seu próprio interior, a parede do seu crânio. E eles estão fazendo coisas abomináveis. E eles dizem, se ninguém nos vê, o Senhor nos esqueceu. Eles pensavam que, porque fizeram isso em silêncio, ninguém sabia, quando a única realidade é sua própria maravilhosa imaginação humana. E isso está totalmente ciente do que o homem está fazendo, e recompensa o homem, bom, ruim ou indiferente, com seu ato imaginal. Agora ninguém pode me dizer que você não poderia hoje começar a se tornar, se você quiser ser próspero, isso é um termo relativo. O que você quer dizer com próspero não seria o que outro significa por isso, mas o que você, e apenas se concentre em si mesmo, como seria se fosse verdade, apenas como seria, e então vá sobre seus negócios sentindo como se fosse verdade, em vez de gastar seu precioso tempo lendo sobre Howard Hughes ou Quem se importa. Pedi a um amigo meu se ele estava acompanhando a história. Eu disse, sabe, ele não me conhece e eu não o conheço, e tenho certeza de que se eu o encontrasse, ele realmente não me compraria um sanduíche. Então, com o que estou preocupado? Ele não paga meu aluguel, ele não compra minhas roupas, ele não contribui para a minha forma de vida, e eu deveria me preocupar com o que ele está fazendo? Ele não me interessa, nada. Então, devo gastar meu precioso tempo lendo sobre Howard Hughes? Meu coração quase se compadece do homem Irving, que escreveu a coisa porque os chamados sábios editores da Life e os sábios do outro foram enganados. E eles são tão sábios, enganados por $500 mil. E então, não estou dizendo que gostaria de duplicar isso na minha vida, mas quase serve para eles. Para trazer isso para as pessoas e quem se importa com Hughes realmente? Qual é a sua contribuição para a vida? Então, ele fez 2 bilhões. E daí? Não comprou um jantar para você. Não fez nada por você. Então, qual é a sua preocupação? Você pega a história das Escrituras. Veja como foi realmente destinada a ser vista desde o início, que sua própria maravilhosa imaginação humana é o Deus mencionado nas Escrituras. E por ele, todas as coisas foram feitas, e sem ele não foi feito nada do que foi feito. Comece aqui mesmo nesta sala. Você está vestido, está sentado em cadeiras,
está em uma casa. Tudo aqui foi primeiro apenas imaginado. As roupas que você está vestindo, as cadeiras em que está sentado, o prédio que agora o abriga. Tudo aqui foi primeiro apenas imaginado, e então se tornou algum fato objetivo. Então a realidade objetiva é produzida apenas através da imaginação. Agora você quer objetivar algo completamente diferente do que tem até agora. Bem agora mude o ato imaginal. Tentar mudar as circunstâncias antes de mudar a atividade imaginal é lutar contra a própria natureza das coisas. Eu não posso fazer isso porque minha atividade imaginal está produzindo as realidades objetivas. E eu não posso mudar esse fato objetivo até mudar o que está causando isso. E a causa é uma atividade imaginal não vista. Como nos é dito, ele traz coisas que não são vistas e as chama como se fossem vistas, e elas se tornam vistas. As coisas que agora são vistas foram feitas de coisas que não aparecem. Isso é o que nos é dito no livro de Hebreus. O que você agora vê foi feito de coisas que não aparecem. Bem, se isso é um fato, e as Escrituras o tiveram agora por séculos e séculos como fato, bem então coloque-o à prova. Desafie, sim, desafie as Escrituras, como você é ensinado nas Escrituras a desafiá-las. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Examine-se e veja se você está mantendo a fé. Bem, teste-o. Teste-o e veja. Se ele está em mim e ele faz todas as coisas, eu vou testá-lo. Bem, eu o testei repetidamente e o encontrei fiel. Ousei, em momentos da minha vida, assumir que tinha o que a razão me disse que não tinha, e meus sentidos negaram isso, mas ousei assumir que tinha e aconteceu. Isso saiu do nada. Aconteceu. Então, ensinei esse princípio aos outros. Eles aplicaram e aconteceu. Mas, estranhamente, depois que alguém se sai um pouco melhor do que estava, eles refletem sobre isso, e porque sempre acontece de maneira perfeitamente normal e natural, eles dizem, bem, teria acontecido de qualquer maneira, e então eles voltam a dormir. Você pode dar um sedativo a alguém e tentar acordá-lo. E por um momento eles estão alertas, aparentemente alertas. E enquanto você está falando com eles, volta a dormir. Essa é a humanidade. Eles estão sonhando esse sonho de vida. E eles veem o fruto do que imaginaram e negam que sua imaginação o produziu. Então voltam a dormir de volta ao estado negativo. Mas estou pedindo a vocês que venham aqui e persistem em vir para observar o que estão fazendo no curso de 24 horas. Você não está alerta por 24 horas, mas leve, digamos, 16 horas. Se você dedica 8 horas ao sono, bem, leve 16 horas e tente observar o que está imaginando. E se por acaso você se pegar imaginando o que não deseja experimentar, pare. Pare ali mesmo e não dê um segundo a mais. Pode ser que você esteja no meio de uma emoção e gostaria de completá-la e contar tudo para ele. Não. Pare. Quebre isso. E isso causa uma espécie de aborto mental, um aborto mental. Se você interrompê-lo sem explodir a emoção, então sinta após ele e você o encontrará. Foi isso que ele disse aos atenienses. Mas ele apontou todos os objetos de sua adoração. E cada objeto que ele apontou era algo que eles mesmos fizeram com as mãos e depois adoraram. Posso ver agora quando eu era um jovem no mundo da dança. Havia uma jovem bonita, e ela tinha uma pequena figurinha do que ela chamava de Santa Mãe. E antes de entrar no palco, ela a beijava. O objetivo era simplesmente trazer raios de seus beijos. E ela realmente pensava que isso lhe dava sucesso. Ela a beijava e a cobria de beijos, e depois subia ao palco e dançava. Fui a uma festa uma vez. Esses rapazes, um com um padre, ou ele ia ser padre, e desistiu para se juntar à guerra, os outros. Todos foram para o exército. Um saiu surdo, um saiu com um pé faltando acima do joelho e um braço, e este que era o padre, ou prestes a ser o padre, saiu com outra coisa, não voltou para o sacerdócio. Mas todos usavam suas medalhas de São Cristóvão quando mergulhavam na piscina em sua casa e atribuíam sua recuperação ou seu suposto sair do exército a São Cristóvão. Isso foi antes que São Cristóvão fosse rebaixado.
Ele agora foi rebaixado. O Papa disse que não havia tal coisa como São Cristóvão, mas antes disso, atribuíam tudo a isso. Um com um pé faltando, um surdo, um com TB, e isso é São Cristóvão. Ele não fez um bom trabalho, mas eles realmente estavam completamente... Eu disse à minha esposa, querida, e se eles souberem o que eu ensino? E se eles ouviram o que faço? Eles me teriam aqui? Oh, ela disse, certamente eles teriam você aqui, porque na medida em que estão preocupados você não está salvo. Você não poderia ser salvo. Você é um protestante. Então, como você poderia ser salvo? Eles amavam meu pai muito, disse minha esposa. O amavam mais do que amavam as próprias pessoas deles, mas ele não poderia ser salvo porque era um protestante. Portanto, não importa o que você faça realmente. Então, não se preocupe se eles souberem o que você está ensinando. Eles nem passariam uma opinião, porque não importa. A única verdade é o que eles foram ensinados a acreditar que é verdadeiro. Portanto, aproveite o dia. Então, fiz isso. Aproveitei o dia e observei toda essa bobagem. Então, estou lhe dizendo que sua própria maravilhosa imaginação humana é Deus. Não há outro Deus. Se você acha que há outro Deus, então você tem 2 deuses. E se você começar com 2, terá 4 e 4 lhe dará 8. E depois você terá milhões de deuses. Só há um Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. E esse Deus sou eu sou. Esse é o seu nome para sempre e para sempre. E quando você diz eu sou, você está realmente anunciando o fato de que está imaginando. Isso é imaginação, isso é Deus, e é a imaginação humana, e é o corpo eterno do Salvador, e o único Salvador é o Senhor, Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e além de mim, não há Salvador. Então, o Jesus do Novo é o Senhor, Deus do Antigo. E onde ele está? No homem. Ele não nos deu o espírito deste mundo, ele nos deu o espírito dele. E esse espírito dele está no homem como a maravilhosa imaginação humana própria do homem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. E também ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Gratidão e até o próximo vídeo.